Bom dia, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Bom dia a todos vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais variados lugares, alguns em outros estados, outros em outros países até. Todos são muito bem-vindos nesta manhã de domingo no nosso culto matinal. Que bom que você está aqui, que Deus o abençoe, que sua família seja ricamente abençoada. Vamos ver os nossos motivos de oração. Nós estaremos orando por algumas pessoas, agradecendo, como de costume, os aniversariantes. Vanilton e Vani e Rafael e Luzia fazem aniversário, então nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Deus porque Paulo, pai de Cristina e de Cláudia, já está em casa. Que Deus o abençoe, que ele possa se recuperar completamente. Que Deus abençoe também ao Nelson de Arraial do Cabo, que voltou para casa, venceu a Covid. Vamos orar pela Ana, esposa do pastor Ulisses, pela Rejane, pela Marilac, pelo Aguinelo, pelo Antônio lá de Resende, que vai indo bem, se recuperando bem. Ele já está se preparando para botar uma prótese na perninha dele, perdeu aquela perna, mas está bem confiante, vai botar a sua prótese e andar de novo. Vamos orar pela Janice, pela Márcia Menezes, pela Edna Vieira também. Vamos estar orando pelo Jerônimo. Jerônimo é um homem muito bom, um homem que frequenta a nossa igreja, esposo da Maria das Graças. Eles estão com Covid, também com filhos e noras com Covid. Vamos orar por eles. Vamos estar pedindo as bênçãos de Deus por eles. Vamos orar pelo seu Raimundo. Raimundo é tio da Magali, minha esposa. Ele está doente lá na Bahia. Vamos orar por ele também. Que Deus o abençoe e toque o seu coração. Vamos pedir o consolo para Gelson e para sua família e também para a família do Milton Bahia. Vamos orar por eles. Sempre orando também pela Ana Clara, filha de Joel e de Andréia. Sem esquecer de orar pelos governantes do nosso país, sem esquecer de orar por aqueles que são verdadeiros heróis, os profissionais de saúde, orar pelos pastores, por missionários, por mais vulneráveis, orar pelo nosso Brasil. Não é isso? Lembre-se que nós estamos procurando fazer um trabalho social consistente na nossa redondeza. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, então nós estamos convidando você que deseja contribuir com uma família que está passando necessidades. Você pode doar uma cesta básica. Cada cesta básica que nós adquirimos tem um valor de R$ 57. Se você doar, será repassada para uma família em necessidade. Você pode contribuir. Você vai ver aí a conta da Igreja Batista da Freguesia, pode depositar, e isso será revertido em alimentos. Estamos também auxiliando uma obra de cuidado com pessoas dependentes químicas, que é a Chácara dos Profetas, e você pode ajudar de muitas formas. Eles carecem de muitas coisas: alimentos, roupa de banho, roupa de cama, agasalhos, sapatos. São homens, são 60 homens que lá estão internados. Também material de higiene, material de limpeza. Aquilo que você puder doar será muito bem-vindo. Agradecemos a Deus pela vida dos membros da Igreja Batista da Freguesia. Aqueles que são dizimistas fiéis, têm sustentado a igreja, têm sustentado as ações sociais, têm sustentado a cooperação com os missionários nos campos. Isso porque você crê no Senhor Jesus Cristo, você é fiel ao Senhor Jesus Cristo, então Deus tem sido fiel através da sua fidelidade. Deus abençoe você. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse nosso encontro de hoje. Nós vamos trazer a palavra de Deus, nós vamos orar e logo depois vamos passar para o momento de louvor com o grupo de louvor. Vai ser muito bom poder cantar um pouco.
Sabemos que estamos cada um na nossa casa, mas estamos cantando num grande coral, não é? Embora não estejamos exatamente no mesmo lugar, somos Igreja de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, bondade, misericórdia, graça. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe todas essas famílias que aqui estão representadas. Senhor, suplicamos que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, para que nós possamos trazer uma mensagem segundo o teu coração, o teu propósito. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ter o nosso tempo de louvor. Vamos lá. Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Freguesia, aqui no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, deixar um like nesse vídeo também, que ajuda bastante o relacionamento do nosso canal da Igreja com o YouTube. Seja muito bem-vindo e que o Senhor fale com você nessa manhã, através da música, através da mensagem que vai ser pregada e com o que já foi falado também. Estamos aqui, nós novamente, Sueli, Cezinha e Larissa. Clarinha não está hoje, por dois motivos. Ela está um pouquinho mal da barriga e estamos com um espaço reduzido, como podem perceber, mas isso tem um motivo especial, que é uma surpresa que logo será divulgada, mas por isso estamos aqui nesse espacinho reduzido, um pouquinho mais próximos, não deveríamos tanto, mas estamos aqui tomando os cuidados possíveis para trazer esse momento de louvor para vocês. Então, nosso convite é para que você cante essas canções ao Senhor, louve ao Senhor nesse momento junto com a gente, não apenas assista, mas louve ao Senhor junto com a gente. Amém? Vamos cantar até que Ele venha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao
semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Vemos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra a tua compaixão, contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já a Deus. Desejamos te louvar, tua graça que senti. Neste culto recordar a esperança do porvir, a esperança do porvir. Este é o dia, este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem. Amém. Queria compartilhar uma coisa de bastidores com vocês. Os hinos, a gente tem eles escritos aqui na cifra, e os hinos geralmente têm estrofes com letras diferentes e com a melodia igual. Então a gente sempre tem as cifras localizadas na parte de cima do papel e a letra continua na parte de baixo. Então a gente fica assim, com um olho na nota e um olho na letra, um olho na nota, um olho na letra. Mas essa daqui eu acho que eu lembrava bem. Mas a gente queria compartilhar com vocês também hinos do HCC. A Dona Inês comentou comigo isso, né? A gente sempre procura trazer esses hinos na introdução, de forma instrumental, justamente por essa dificuldade de acompanhar aqui. Mas a gente vai preparar mais para sempre trazer cantados também, para a gente lembrar esses hinos que são muito lindos, tem letras muito especiais e muito bíblicas também. Enfim, terminamos o nosso momento de louvor. Queria agradecer ao Senhor nesse momento com uma oração e pedir pela sua vida também que você possa ouvir a mensagem do Senhor através da mensagem do pastor Rogério. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado mais uma vez porque o Senhor não tem deixado faltar, Pai, em meio a tanta tribulação, a tanta preocupação, a tantas coisas que a gente vê que nos deixam muito aflitos e preocupados, Senhor. Acalma o nosso coração, Pai, nos enche de esperança, Pai, de renovo no Teu amor, no Teu cuidado, Senhor, no Teu poder, que a gente possa confiar em Ti em todo o tempo, Deus. Cuida dessa igreja, Pai, dessa casa de oração, que ela logo possa estar de novo com as portas abertas para receber a Tua comunidade, aqueles que estão à nossa volta, Senhor Deus. O YouTube é uma ferramenta muito importante, muito especial para a Tua mensagem chegar, para a gente poder se comunicar com a igreja, mas como faz falta aquele abraço, como faz falta aquela presença. E quando a gente voltar, ainda que o abraço físico não seja possível, que a gente possa se comunicar e passar o nosso carinho com o olhar e novamente nos reunirmos como corpo de Cristo, Senhor. Enquanto isso, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir dessa maneira e com as ferramentas que o Senhor nos deu. Cuida do que o pastor Rogério vai falar nessa manhã, que o Senhor possa abençoá-lo, possa colocar as suas palavras na sua boca para que a tua mensagem seja pregada e propagada, Senhor. Alcança aqueles que nesse momento não conhecem o Senhor verdadeiramente, ainda não aceitaram como único Senhor e Salvador e que estão acompanhando esse culto, que o Senhor possa cuidar também e tocar esses corações nessa manhã. É o nosso pedido a Ti, Senhor, e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique agora então com a mensagem do pastor Rogério e a gente está de volta logo mais à noite. Até lá. Muito obrigado, queridos irmãos do Grupo de Louvor. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado. É um prazer poder cantar, louvar ao Senhor, compartilhar esse momento de louvor e música com vocês. Ok, vamos lá. Abra sua Bíblia, eu peço, no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, ok? Achou aí? Muito bem, vou marcar aqui com a minha fitinha, né? Toda a Bíblia tem aquela fitinha, na maioria das vezes vermelha, né? E a gente vai marcando ali o local de leitura.
Essa mensagem de hoje, ela foi inspirada em uma conversa boa que eu tive com um querido amigo que já partiu para o céu. O pastor Paulo Silva, era conhecido aqui na Ilha do Governador como Paulo Poeta. Ele tinha assim um pendor muito grande para a poesia, para o teatro. E uma vez conversando com ele, nós estávamos batendo um papo, falando sobre Davi e Golias, os grandes gigantes, né? O grande gigante Golias. E ele então comentou: pois é, às vezes enfrentamos grandes gigantes, mas muitas vezes, até chegar a enfrentar os grandes gigantes, precisamos enfrentar muitos pequenos gigantes. E daquela conversa surgiu a inspiração para essa mensagem. Essa mensagem tem como título Davi e os Pequenos Gigantes. Muito bem, todos vocês conhecem a história de Davi. Eu vou lembrar de forma resumida, o texto do capítulo 17 é bem extenso, então eu vou lembrar primeiro a história num todo. Se eu esqueci alguma coisinha, você acrescente aí, converse com quem está com você, porque a história é longa, posso esquecer algum detalhe. Mas vamos lembrar dessa história, afinal todos nós temos um pouquinho de criança dentro de nós, né? Vamos ouvir uma história, compartilhar uma história antes da própria mensagem. Muito bem, Davi é um personagem muito importante, né, na história do povo de Deus. Começa na sua história de infância, adolescência ali, quando ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de ovelhas de seu pai, Jessé. Enquanto ele cuidava do rebanho de ovelhas de seu pai, era o tempo da monarquia em Israel. E lembre-se bem, aqui quando falamos de Israel, nós estamos falando do reino completo de Israel. O reino não havia ainda se dividido em reino de Judá e reino de Israel, tribos do sul e tribos do norte. Ainda não era assim. O primeiro rei da monarquia ali do povo de Deus foi Saul. Então Saul era rei neste tempo em que Davi cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Mas Deus não se agradou do reinado de Saul num determinado momento. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se colocou fora de Saul. Naquele momento, o Espírito de Deus abandonou Saul pela rebeldia, pelo descontentamento. Perdão. Muito bem, naquele momento em que o Espírito de Deus se apartou de Saul, a Bíblia diz que Saul ficou extremamente atormentado. Ele não conseguia ficar em paz. E alguém aconselhou Saul a chamar um músico que tocasse harpa ou cítara, para que ele se acalmasse. E na procura por uma pessoa que tocasse, encontraram Davi. Davi passou a tocar cítara no palácio de Saul para acalmá-lo. Nesse meio tempo, Deus tocou no coração do seu profeta Samuel que ungisse um novo rei e colocou no coração de Samuel que procurasse o novo rei de Israel dentre os filhos de Jessé. Eram 8 homens, filhos de Jessé, entre eles Davi. E o Senhor tocou no coração de Samuel que escolhesse o próprio Davi para que fosse o futuro rei de Israel. Muito bem, mas quem estava reinando naquele momento era Saul. Aconteceu um evento muito interessante. Um dos povos que se contrapunha ao povo de Deus, ao povo de Israel, era o povo dos filisteus ali, daquela região de Canaã. E esse grande povo dos filisteus saiu à guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E a história conta que havia 2 montanhas e os filisteus ficaram sobre uma montanha e o povo de Israel, o exército de Israel, sobre outra montanha, entre eles um grande vale.
Lá ficaram os dois exércitos se encarando, e do meio do exército filisteu surgiu um desafiante, surgiu um homem de grande estatura. E o texto bíblico descreve esse homem como um homem de mais de 2,5 metros de altura. Alguns acreditam que ele poderia ter 2,90 metros. Um homem grande, forte, e que, equipado com toda a sua armadura, sua espada, sua lança, ele teria cerca de 300 quilos. Este homem se colocou lá do alto do monte, de frente ao exército de Israel, e desafiou Israel e disse: olha, vocês, se tiverem aí um guerreiro que valha alguma coisa, tragam para me enfrentar. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Se ele vencer, nós seremos seus escravos. E ali ficou aquele gigante, Golias, durante 40 dias, desafiando os homens do exército de Israel. A realidade é que a Bíblia mostra que eles tiveram muito medo. Muito bem, estava em situação de guerra, quase deflagrada naquele momento, e alguns dos irmãos de Davi foram mandados para a guerra. Os 3 mais velhos estavam ali naquela região do conflito. Saul, o rei, prometeu: olha, se um dos homens do meu exército pretender lutar contra esse gigante Golias e vencer, eu vou dar em casamento a minha filha, eu vou tirar todos os impostos da sua família para sempre e vou encher essa pessoa de riquezas. Davi foi chamado pelo seu pai, Jessé, para ir lá na frente de batalha para ver como seus irmãos estavam, se estava tudo bem. E Davi, o jovem, foi procurar saber como estavam ali os seus irmãos, como estavam seus irmãos. Nesse meio tempo, ele ouviu as promessas de Saul com relação a quem vencesse uma luta contra Golias. E da mesma maneira, ouviu Golias desfazendo dos exércitos do povo de Deus, e pior, viu desfazendo do Deus do povo de Deus. Davi ficou extremamente indignado. E Davi queria saber mais. Mas nesse momento em que Davi estava querendo saber mais, um dos seus irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi perguntando e começou a ofender Davi. Você é um fofoqueiro, você é um curioso, um maldoso, você está querendo saber o quê? E ele então deixou Davi muito humilhado. Mas Davi não se deixou abalar. Davi procurou saber porque ele estava querendo lutar contra aquele gigante. O Davi, pastor de ovelhas. Quando Saul soube que havia alguém se dispondo a lutar contra o gigante, Saul mandou chamar e viu que era Davi. Olhou para Davi e viu aquele jovem gentil, aquele jovem ainda tão novo, e disse: olha, você não vai conseguir não. Isso aí é muito para você. E a Bíblia conta que Saul se dispôs a vestir Davi com a sua armadura e entregar a sua espada e o seu capacete para que ele tivesse alguma chance de lutar contra aquele grande gigante. Davi obedientemente botou a armadura, botou o capacete, pegou a espada, mas ele não tinha a menor prática do uso daquilo. Ele disse: olha, eu não consigo, eu não posso. Eu vou enfrentar esse gigante só com as minhas armas, mas principalmente com o poder do Senhor dos Exércitos, do meu Deus. Lá foi Davi enfrentar o gigante. E a Bíblia conta que ele juntou 5 pedras arredondadas, que são os seixos rolados dos rios, que vêm rolando e ficam arredondados. Pegou a sua funda, que era uma tira de pano,
e foi enfrentar aquele gigante. Conta a história que eles ficaram frente a frente. A distância provável era de cerca de 50 metros. Agora imagine aquele homem de mais de 2,5 metros, quase 2,90, cerca de quase 300 quilos, todo revestido de armadura, com uma enorme lança, com uma enorme espada, e ali, a 50 metros dele, aquele gentil jovem, com pedras, com seu cajado e com uma tira de pano. Aquele Golias começou a desfazer de Davi, dizendo: eu sou por acaso um cachorro para que você venha lutar comigo com paus e pedras? Mas Davi diz assim: olha, você pode vir com tudo que você tem, com a sua armadura, com a sua espada, com a sua lança, mas eu vou na força do meu Deus. Conta a história bíblica então, que Davi pegou aquela pedra e girou a sua funda, girou, mesmo tendo sido desprezado por seu irmão, mesmo tendo sido menosprezado pelo rei, mesmo tendo sido humilhado por aquele gigante, ele lança aquela pedra e a pedra vai cravar na testa do gigante Golias. Cai por terra, tonto, desmaiado. Davi vai até ele, mas Davi não portava sequer uma espada. Davi pega a espada de Golias e mata o próprio Golias. Muito bem, a história em resumo é essa. Agora, vamos pensar um pouco, não só no enfrentamento que Davi fez do grande Golias, mas no enfrentamento de Davi com os pequenos Golias da sua vida, até poder chegar a ser um vencedor sobre o grande gigante. Muito bem. Nós conhecemos bem a história do Davi e do seu grande gigante. Várias vezes nós nos sentimos na nossa vida, eu tenho certeza que isso acontece com você, já aconteceu e acontece e provavelmente acontecerá comigo ainda mais vezes. Várias vezes nós nos sentimos assim como Davi. Você tem se sentido como Davi, pequeno, desmotivado, muitas vezes depreciado diante de grandes gigantes na sua vida? Às vezes nós temos que enfrentar os nossos próprios Golias, não é? Temos que enfrentar. Golias financeiros, às vezes a situação é tão desvantajosa para nós, nós enfrentamos às vezes gigantes financeiros, desafios tremendos no campo financeiro, num tempo difícil como esse. Às vezes enfrentamos gigantes existenciais. Depressão pode ser um gigante a ser enfrentado. Autoestima baixa pode ser um grande gigante a ser enfrentado. Eu estou pensando em várias possibilidades. Um vício, nossa. Quantas vezes tenho lidado com pessoas que estão enfrentando gigantes de dependência química, vícios. Alguns se encontram enfrentando o gigante da incerteza do futuro, o gigante da doença, da peste. Gigantes, a pandemia é um gigante a ser enfrentado. Às vezes enfrentamos o gigante da injustiça. Que gigante forte, tenebroso é o gigante da injustiça. Às vezes enfrentamos gigantes familiares. Gigantes no matrimônio, na relação, pais e filhos, gigantes muito difíceis. Às vezes enfrentamos gigantes também na fé, gigantes de situações que pretendem abalar a nossa fé, gigantes físicos também. Tantos gigantes são enfrentados por nós. Muito bem. Nós temos à nossa frente, muitas vezes, muitos Golias, né? E cada um de nós tem um, pelo menos, ou tem mais,
gigantes para enfrentar. E algumas pessoas que nós vemos e com quem nós convivemos no dia a dia estão enfrentando gigantes escondidos. Como gigantes escondidos? Enfrentam gigantes que elas não têm sequer coragem de compartilhar esse enfrentamento com outros, mas estão ali solitárias, muitas vezes enfrentando gigantes. Mas há uma coisa interessante, que é o fato de que nesse enfrentamento dos grandes gigantes da nossa vida, por vezes nós enfrentamos pequenos gigantes que pretendem minar as nossas forças no enfrentamento dos grandes gigantes da nossa vida. A nossa luta começa, por vezes, contra pequenos gigantes e não contra grandes gigantes. E eu quero, nesse texto que nós comentamos nessa história, identificar alguns dos grandes gigantes, e o grande gigante é fácil, que é Golias, mas identificar com você alguns pequenos gigantes e mostrar como a Bíblia nos ensina a enfrentá-los. O versículo 26 do capítulo 17 de 1 Samuel nos mostra Davi pretendendo enfrentar o grande gigante. Vamos lá. Versículo 26 de 1 Samuel 17 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele queria saber: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele estava indignado, porque aquele gigante, mais do que pretender enfrentar fisicamente o exército do povo de Deus, ele estava menosprezando a Deus. Ele estava desmerecendo a Deus. Muito bem. Primeiro pequeno gigante que Davi vai enfrentar, então, logo em seguida, ele enfrenta um pequeno gigante dentro da sua casa. Olha o que acontece aqui no versículo 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, descobre que Davi quer enfrentar o gigante. Veja aí, versículo 28 de 1 Samuel 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Eliabe ouvindo Davi falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E ele disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas nossas ovelhas no deserto? Bem conheço o seu presunçoso, conheço a tua maldade, desceste apenas para ver a guerra. Eliabe, seu irmão mais velho, aquele que poderia encorajá-lo, aquele que poderia dizer: não, eu estou com você, eu vou cuidar de você, eu vou lutar junto com você contra Golias, ele começa a desmotivar, a humilhar. Eliabe ofende, desacredita, desqualifica, chama Davi de presunçoso, de mau, de bisbilhoteiro. O seu próprio irmão vai contra ele naquela situação. Primeira coisa para a gente pensar, muitas vezes já tenho falado nisso e nunca vou deixar de falar, é que nós temos que ter a percepção que esse pequeno gigante dos conflitos familiares, os pequenos gigantes dentro da nossa casa, tem que ser compreendidos primeiro à luz da afirmação bíblica que nós não lutamos contra carne e espírito, mas sim contra principados e potestades. Satanás tantas vezes joga irmão contra irmão, esposo contra esposa, esposa contra esposo, filho contra pai, pai contra filho. Satanás é especialista em jogar irmãos contra irmãos. E nós precisamos ter visão espiritual contra isso e não entrar nesse jogo de Satanás. Satanás faz isso. Antes de resolver grandes questões nas nossas vidas,
há pequenas questões que nós precisamos pacificar dentro do nosso lar. Às vezes nós reclamamos muito contra os gigantes da vida, mas nós não nos empenhamos em pacificar, em perdoar, em ser perdoado no enfrentamento dos pequenos gigantes dentro das nossas casas. É preciso que nós promovamos a paz dentro dos nossos lares. As pessoas mais próximas de nós, muitas vezes, são alvo do nosso descuido com relação à doçura do trato, à gentileza do trato. Parece que quando a gente já tem tanta proximidade das pessoas da nossa casa, nós acabamos por descuidar. E é então necessário esclarecer, resolver, ter transparência nos relacionamentos dentro da nossa família, trabalhar no sentido de curar as relações dentro da nossa família, controlar, diminuir, eliminar asperezas das palavras, asperezas no trato, acusações, ofensas, comparações. Muitas vezes fazemos comparações infelizes entre as pessoas que são más referências, até mesmo na nossa família, na história da nossa família, com os nossos familiares. Perdão. Então nós precisamos restaurar as regras de boa convivência dentro da nossa casa. Respeitar, dar credibilidade às pessoas, incentivar as pessoas, encorajar os nossos queridos dentro da nossa casa. Isso é fundamental. Perdoar, pedir perdão. Talvez nós só consigamos lutar contra os grandes Golias da nossa vida se nós pacificarmos os pequenos Golias dentro da nossa relação familiar. Interessante que Davi, diante daquela ofensa de Eliabe, Davi não respondeu na mesma moeda. Davi, ele dialogou. Veja o que está posto aí no versículo 29 de 1 Samuel 17. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. Ele dialogou, ele argumentou, ele teve uma resposta pacífica, ele procurou não alimentar o furor. Davi não confrontou com seu irmão, ele fugiu do confronto para resolver a situação que estava em volta dele, sem confrontar com seu irmão. Olha o que está no versículo 30, logo depois diz assim: desviou-se dele Davi para outra pessoa, e falou a mesma coisa, perguntou, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi dialogou, Davi foi gentil, Davi foi benigno, Davi então dialogou até que conseguiu ser ouvido. Quando Davi passou adiante, ele encontrou uma outra situação que o desencorajou, ou pelo menos tentou desencorajá-lo. Versículo 32. Davi disse a Saul, porque Saul procurou Davi quando soube que Davi queria enfrentar o gigante. O rei Saul procurou. Então, versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, por causa de Golias. Teu servo, ele, irá e lutará contra os filisteus. Davi demonstrou coragem e Davi encorajou o próprio rei. Ainda que ele tivesse sido desqualificado, ainda que ele tivesse sido desonrado, ele, questionado ainda assim, ele não arrefeceu, ele teve coragem de encorajar até mesmo o próprio rei. Mas olha o que acontece nos próximos versículos 33 e 34. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha só,
Saul outro pequeno gigante para Davi enfrentar, novamente desmerecendo e desencorajando Davi. Mas o versículo 34 mostra a resposta de Davi. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, falando de si mesmo, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do meu rebanho. Eu saí após ele, feri o leão, feri o urso, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Outra coisa que Davi fez, muito interessante, foi que Davi procurou lembrar das coisas positivas. Diante do desestímulo do seu irmão Eliabe, diante do desestímulo do rei Saul, Davi não se permitiu abater, enfrentou esses dois pequenos gigantes e, pelo contrário, trouxe à memória aquilo que podia produzir esperança. Ele lembrou das experiências vitoriosas do passado. Ele lembrou do que Deus já tinha feito na sua vida. Queridos, quantas vezes a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida e é capaz de dizer para Deus: Deus, você esqueceu de mim. Quem esqueceu de Deus fomos nós. Nós precisamos lembrar e trazer à memória aquilo que é capaz de produzir esperança no nosso coração, na nossa vida. Davi continuou enfrentando os pequenos gigantes e continuou superando as dificuldades. Mas ele continuou e ali agora aconteceu que Davi novamente enfrentaria um pequeno gigante. Veja o que está posto aí no versículo 38. O que Saul vai dizer a ele? Saul então vestiu Davi com a sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi então pegou a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois ele jamais havia usado isso. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi foi levado a acreditar que o que ele era não era suficiente para enfrentar a própria vida, os seus próprios desafios. Saul olhou para Davi e disse assim: se esse rapazinho aí quiser enfrentar o gigante, ele não tem a menor chance não. Eu vou botar pelo menos a minha armadura em cima dele, para que esconda um pouco a fraqueza que ele tem. Ele só vai poder vencer se for com a minha armadura. Mas Davi não aceitou aquilo. Queridos, Satanás tem como uma de suas especialidades nos iludir. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é aquele que traz confusão. Ele é aquele que procura esconder de nós a perfeita vontade de Deus. Ele é um mentiroso. E ele procura nos fazer desistir dos nossos caminhos que são apontados por Deus para nós. A cultura de guerra de Saul quis impor a Davi a sua própria armadura, impor a Davi a sua espada. Mas Deus queria que ele fosse na força dele, com a sua túnica, com a sua funda, com as suas pedras, com o seu cajado. Davi gritou: olha, eu não posso andar com isso, eu não posso. A sociedade, o inimigo, muito comumente tentam impor o que não seja o plano de Deus para nós, tentando nos convencer que aquilo que é o plano de Deus para nós não é bom e que o plano dos homens é que é bom para nós. Tantas vezes isso acontece. E nós precisamos procurar saber qual é o plano de Deus para mim. Como é que Deus quer que eu enfrente esse gigante? Quem são os verdadeiros inimigos? Como é que eu posso ser um vencedor? Como? Se
nós agimos contra a vontade da sociedade, muitas vezes nós somos ridicularizados. Eu me lembro de, há alguns anos atrás, ouvir a história verdadeira de um líder de adolescentes lá em São Paulo, num grande congresso de adolescentes. Ele ouviu de uma outra pessoa: olha, você, líder, você é um cara quadrado, porque ele queria fazer aquilo que fosse a vontade de Deus, uma vida de santidade, como Deus requeria dele e dos seus adolescentes. Então disseram para ele: você é muito quadrado. E aí ele disse assim: olha, meu filho, se agir certo é ser quadrado, tenha a coragem de ser quadrado. É melhor ser quadrado do que ir rolando para o inferno. Ele mostrou a importância de que nós dessemos valor à santidade, valor às coisas e aos recursos de Deus para a nossa vida, ao plano de Deus para a nossa vida, e não o plano que a sociedade ache quadrado ou não. Durante o regime militar, eu não sei se vocês conhecem essa história verdadeira. Durante o regime militar, no tempo do presidente Figueiredo, houve uma comemoração do 7 de setembro lá em São Paulo, e na Igreja Batista de Vila Mariana, uma grande igreja de São Paulo, o presidente Figueiredo foi assistir o culto do dia 7 de setembro. Quando o presidente chegou, sentou ali no auditório, o pastor, que era um pastor de linha muito conservador, até um homem de Deus, um grande pregador, ele manteve a mesma organização do culto. O presidente sentou para assistir o culto e alguém então foi falar no ouvido daquele pastor: pastor, não vai ter um lugar especial para o presidente aqui em cima, no altar? E o pastor falou assim: não, porque ele é só o presidente. O altar é de Deus. O altar é de Deus. Queridos, o altar da nossa vida é de Deus. Os caminhos melhores para que nós sejamos vencedores são os caminhos de Deus. E nós não podemos deixar que isso seja mudado ou que nós sejamos iludidos. No altar das decisões da sua vida e da minha vida, só deve haver lugar para a vontade de Deus. É preciso pensar bem no Golias que nos desafia no dia a dia. Às vezes nós pensamos só nos grandes Golias, mas há os pequenos Golias que tentam tirar o nosso caminho, tirar o nosso foco da vontade de Deus. Pense bem. Você pretende enfrentar o seu grande Golias da vida conforme a sua vontade ou conforme a vontade da sociedade? Quem determina a sua forma de agir, a sua forma de enfrentar os grandes Golias da sua vida? As armaduras que são oferecidas pela sociedade, que não tem temor a Deus, ou a orientação de Deus para você? Davi lutou de forma simples, ele foi autêntico, ele foi ali com tudo que ele tinha. O que ele tinha era a sua túnica, as suas pedras, a sua funda e o seu cajado, e ele foi, mas ele foi com tudo isso, tudo que ele era, com sinceridade, sem maquiagem, sem subterfúgios. O que ele era, ele foi completamente entregue a Deus. Muito bem, estava ali montado o palco daquela batalha. Estavam vencidos os pequenos gigantes na vida de Davi. Ele passou por vários obstáculos. Passou por Eliabe, seu irmão, um pequeno gigante. Passou pelo desprezo do rei Saul. Passou pela imposição do uso de uma armadura que não era a armadura dele, não era o jeitão dele. E agora ele está diante, finalmente, do grande Golias. Apenas recordando, o grande Golias, com mais de 2,5 metros, com toda a sua armadura, pesando ali cerca de 300 quilos entre a armadura e o homem,
Davi, se fosse um homem de boa estatura, teria 90 quilos. A altura do gigante, 2,5 metros ou mais. Davi podia ter 1,70 m, 1,80 m, não sei. Aquele gigante, Golias, era um soldado profissional, Davi era um pastor de ovelhas. Aquele homem tinha lança, espada, dardos, escudo, couraça, armadura. Davi tinha túnica, funda, sacola, cajado, 5 pedras. Eles estavam a uma distância de cerca de 50 metros um do outro. Aquela lança de Golias certamente poderia ser lançada em Davi com muita facilidade. Você sabe que os lançadores de dardos nas Olimpíadas, que são lanças, fazem lançamentos de cerca de 100 metros. Aquela distância ali era metade disso. Muito bem. Vamos ver o que acontece então nos versículos 40, 41 e 42. Abra aí 1 Samuel 17, 40, 41 e 42. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs na sacola de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando até Davi, e o seu escudeiro diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, ele o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o gigante a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Desafiou de toda forma. E o que respondeu Davi, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi foi enfrentar o grande gigante da sua vida, apenas confiado em Deus. Nós precisamos enfrentar os gigantes da nossa vida. Nós precisamos enfrentar os pequenos gigantes da nossa vida. Acima de tudo, confiados em Deus, confiados na vontade de Deus. É claro que nós precisamos nos preparar, é claro que nós precisamos estudar, é claro que nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, para enfrentar o gigante da pandemia, manter uma boa saúde, nos vacinarmos, né? Fazemos o protocolo de vacina, nos protegermos, precisamos fazer isso. Mas vamos enfrentar, apesar de manter o distanciamento social, todos os cuidados, nós vamos enfrentar confiados em Deus. Davi finalmente é vencedor. Vamos ler os últimos versículos, que estão aí nos versículos 48 até o versículo 50, o enfrentamento. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na sacola, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com a funda e com a pedra, e o feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Muito bem, nós precisamos tirar daqui algumas conclusões. Lembrar que vencer os grandes gigantes da nossa vida só é possível com a atuação
de Deus na nossa vida. Vencer os grandes gigantes é com Deus, mas lutar, nos posicionarmos bem e vencer os pequenos gigantes da nossa vida, que por vezes nos impedem de avançar, deve ser uma opção nossa, e fazendo também de acordo com a vontade de Deus. É preciso observar, ter sabedoria, é preciso viver um comportamento em santidade de acordo com a vontade de Deus, e nós venceremos as questões do cotidiano, os pequenos gigantes, para então enfrentar com a força de Deus os grandes gigantes da nossa vida. Efésios fala que nós nos fortalecemos na força do poder de Deus. Eu quero chamar você a atenção para um ponto final. Davi, futuramente, depois desse episódio, ele se tornou o grande rei Davi. E Davi, como vocês sabem, escreveu grande parte dos Salmos, né? Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 37. Abra aí, Salmo 37. Vamos pensar nesse Davi, dessa história que nós compartilhamos, agora já bem mais velho, mais experiente, com uma relação mais ainda profunda com Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele escreve o que está posto aqui em Salmo 37, versículos 3 a 5. E eu imagino que quando Davi escreveu esse texto que nós vamos ler agora, muito provavelmente Davi lembrou daqueles dias da sua juventude e quando ele empenhou toda a sua confiança em Deus. Salmo 37, versículos 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Queridos, vamos enfrentar os grandes gigantes, os grandes desafios da nossa vida, e vamos enfrentar os pequenos desafios da nossa vida, com sabedoria, com santidade, com discernimento, e dentro do caminho da vontade e do plano de Deus. E nós vamos vencer. Amém? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor deixou conosco a tua palavra, a Bíblia, a tua palavra que nos ensina a cada dia. Senhor Deus, ajuda que tenhamos corações sábios, para que nós tomemos boas decisões e possamos vencer os pequenos gigantes do nosso cotidiano, do nosso lar, na nossa vida, nas nossas escolhas. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Precisamos de Ti, precisamos ter vitórias em Ti. Senhor Deus, abençoa-nos também nas lutas contra os grandes gigantes, porque esses, Pai, só mesmo com a força do Teu poder. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os aniversariantes. Abençoe, por favor, Senhor, por misericórdia, aqueles que estão doentes, consola os que perderam seus queridos. Senhor Deus, abençoa os dirigentes do nosso país. Abençoa grandemente os bons dirigentes, só o Senhor os conhece bem. Fortalece o Senhor, dê a eles sabedoria, repreende os maus e transforma, eu te suplico. Senhor, abençoa os médicos, os profissionais de saúde que estão tão cansados, estão se arriscando tanto. Abençoa-os, Senhor. Cuida deles. Abençoa os pastores, Senhor, espalhados por esse mundão, missionários. Muitos, Senhor, doentes, muitos lidando com tantas dores. Abençoa-os, fortalece o Senhor. Fortalece-me também, eu te peço. Senhor Deus, quero suplicar, Senhor, que o Senhor cuide dos mais vulneráveis e nos dê sabedoria, Senhor, para tomar decisões acertadas e segundo a Tua vontade.
Tudo isso, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que bom encontrar com vocês. Nós daqui a pouco vamos ter boas novidades para vocês. Vão orando pela igreja, pela sua igreja, pelo seu país. Orem, clamem a Deus para que Ele salve o nosso Brasil. Ok? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver daqui a pouco, às 15 horas, na Escola Bíblica Dominical Kids, no Zoom com as crianças, e à noite, às 19h30, no nosso culto em família. Vamos nos ver lá. Até lá.